Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre empresas que compõem a nossa Bolsa de Valores e que estão correlacionadas com aquelas que fazem parte da carteira aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre a Copel. Já faz um tempo que não falamos sobre a Copel, desde que ela se tornou uma corporation, e aí nós perdemos um pouco de interesse, já fomos acionistas da Copel, mas enfim, essas empresas sem controlador definido, não, a mim pelo menos não me inspira confiança do ponto de vista da intenção da empresa na hora de pagar proventos, porque normalmente o controlador ele quer a parte dele. Quando não tem controlador, então fica uma coisa meio sem aquela devida cobrança que a gente gostaria. Mas o que acontece é que foi encerrado um processo arbitral da Copel e ela vai ter que pagar um valor bastante consubstancial, e nós vamos ver, será que isso aí acaba impactando nos proventos a serem pagos pela companhia? Acompanhe conosco, até porque tem muita informação aqui que às vezes é relevante para aqueles que são acionistas, não só da Copel, mas de empresas que estão em patamares assim parecido com esse que nós encontramos a Copel. E a origem de tudo está nesse documento aqui, encerramento de processo arbitral, que foi emitido a título de fato relevante, o número 1 do ano de 2024. Então não tem nenhum outro. E quando que isso aqui foi emitido? Foi emitido no dia 25 de janeiro de 2024, portanto foi emitido no dia de ontem. Hoje é dia 26 de janeiro de 2024, ainda nem abriu o pregão, nós estamos bem no começo do dia, e já vamos dar uma olhada depois se isso aí traz algum impacto, caso no decorrer desse vídeo a gente veja a abertura do pregão e como o mercado se comporta diante dessa notícia. Mas veja aqui, o que acontece é o seguinte, que nesta data aqui, dia 25 de janeiro, então o Conselho de Administração ele formalizou um acordo, veja que eu deixei marcado aqui, então chegaram num consenso, envolvendo processo arbitral, aqui denominado como litígio ou simplesmente processo dentro desse documento, que se iniciou, veja aqui, grave essa data aqui, o ano de 2015, e que, conforme a legislação, tramita em sigilo no Centro de Arbitragem e Mediação Brasil-Canadá, que é o CAM-CCBC. Então nós vamos ficar aqui com este órgão aqui, o CCBC, tá? Que nós vamos olhar depois mais adiante. Então a companhia recebeu da contraparte, no dia 4 de dezembro do ano passado, uma proposta formal para encerramento do aludido processo, após as partes transigirem, ou seja, divergirem em vários pontos, né? Então uma acha uma coisa, outra acha outra, elas acabaram chegando aqui a um consenso que dá a quitação geral e recíproca entre as partes, e que culmina aqui no pagamento pela Copel do montante de 672 milhões em duas parcelas. Uma vai ser paga agora, dia 31 de janeiro de 2024, e a segunda parcela vai ocorrer aqui no dia 31 de março de 2025, sendo que ela será atualizada. Os pleitos do litígio alcançavam cerca de 3 bilhões aproximadamente, né? Isso aí, quando houve litígio, houve o recurso, é um recurso extrajudicial, e ele partia desse pedido aí de 3 bilhões. E então, com o andar da carruagem, ao encerramento aqui de forma definitiva desse litígio. E será que isso aí vai impactar nos proventos a serem pagos pela companhia? Aí existe uma consideração que muitas vezes ela não é avaliada por quem faz as análises, mas veja aqui, durante todo o trâmite do procedimento arbitral, a companhia realizou os melhores esforços para mitigar aqui, suavizar os danos decorrentes da decisão, das decisões parciais que se sucederam, até chegar na fase de liquidação da sentença e, por fim, no melhor acordo possível, preservando o interesse da Copel. E esse conjunto de informações ele veio sempre sendo divulgado ou no formulário de referência da companhia, que muitas vezes ele não é olhado por decorrência das análises, e também nas notas explicativas das demonstrações financeiras. Aqui no caso, são as informações trimestrais de resultado que aconteceram no dia 30 de 9
de 2023, então eles reportaram já isso aí por conta da ITR ou as demonstrações financeiras desse período do terceiro trimestre de 2023. E aí nós vamos dar uma olhada o que nós temos de informações consubstanciais sobre isso, principalmente aqui no formulário de referência. Durante todo o exercício, as companhias elas fazem esses formulários de referência e nós vamos aqui então para o formulário de referência. Veja que ele é de 2023, é um documento que vai contando a história da companhia. Tem todo um histórico ali que vai se colocando e você vai vendo coisas que vão acontecendo, que não vão estar lá nas demonstrações financeiras, mas que nas demonstrações financeiras, às vezes nas notas explicativas, acabam apontando para esse formulário de referência. Claro, esse documento aqui ele tem 543 páginas, então é um documento que você tem que progredir na leitura dele ao longo do ano daquelas companhias que fazem parte da sua carteira, nas quais você é um associado. E aqui no caso, evidentemente não vamos ler as 543 páginas, nós vamos apenas pegar as principais referências. A primeira delas, nós vamos lá na página 143, e aqui na página 143, veja que está fazendo uma referência ao EBITDA e algumas variações, principalmente as negativas, e aqui considera que tais variações se deram principalmente em função do registro da provisão de litígios em processo arbitral no valor aqui de 463 milhões. Neste caso aqui, não está fazendo referência especificamente a questão em tela que nós estamos tratando, está fazendo de uma maneira global. Então o que está dizendo para nós é que a companhia com regularidade ela vem fazendo esses provisionamentos. O segundo passo que nós vamos dar aqui na página 169, onde também nós vamos encontrar alguma referência. Veja aqui do que ela está tratando, é resultado operacional e financeiro. No item 6 aqui que eu deixei marcado, teve um acréscimo aqui deixa eu marcar melhor, teve um acréscimo de 349,3% de 643 milhões. E veja que, por que você quer 646 milhões? Porque tem 1.000 aqui, então é como se eu tivesse que multiplicar esse valor por 1.000. Então acrescentou 646 milhões em perdas estimadas. Será que foi por decorrência do processo? A gente vê que esse valor já se aproxima bastante do valor a ser pago. E não só vem a título aqui, né, dessas perdas por provisões e reversões, devido principalmente ao aumento, aquele aumento que a gente viu lá atrás, 436 milhões, em provisões para litígios, essencialmente pelo complemento de provisão referente ao processo arbitral protegido por sigilo e confidencialidade. Então aqui já dá uma pista de que pode ser aquele que nós estamos, que foi tratado no fato relevante. Depois nós podemos saltar aqui para a página 195 e nessa página tem aqui a destinação de resultados e nesse contexto aqui vai falar se existe um comprometimento do pagamento de proventos. Então nesta letra D aqui vai falar o seguinte, que eventualmente a distribuição de dividendos ela pode estar comprometida, principalmente se houver questão aí de ter que fazer pagamentos em decorrência aí de medidas ou judiciais ou até esses consensos arbitrais que acabam ocorrendo. Mas o que está marcado aqui para nós é que, salvo pelo disposto na lei da sociedade por ações e a política de dividendos, ou seja, tirando isso aí fora, não há restrições quanto à distribuição de dividendos pela companhia. Então, nestes casos de pagamentos por questões litigiosas, não vai comprometer o pagamento de proventos. Então tem mais uma pista interessante do que pode acontecer com a Copel. Depois nós vamos lá para a página 222, estou dando uma passada porque eu tive que ler o documento e fazer um resumo que pudesse ser palatável para nós aqui durante esse vídeo. Mas é sempre a gente olhar que a companhia, dentro do seu formulário de referência, ela vai acabar fazendo descrições sobre os seus fatores de risco. E um dos que a gente encontra, até ele vem marcado aqui, estamos, assim como nossas controladas, aliás, e administradores, envolvidos e podemos vir a ser envolvidos em diversos processos judiciais, administrativos e ou arbitrais. E esses, durante a decisão, pode gerar esses efeitos materiais que são adversos ao interesse da companhia, e o que pode redundar aqui
em prejuízo, né, nos seus resultados operacionais, na sua situação financeira e reputacional, justamente, né, por conta não só de haver a necessidade dessas reservas que a gente acabou, desses provimentos, assim como acabar manchando a imagem da empresa de alguma forma perante os órgãos, principalmente da imprensa especializada. Bom, então, isso aí já é considerado dentro da gestão que a companhia, no caso aqui a Copel, faz, e outras companhias também sérias também fazem. Lá na página 251, vamos dar mais um salto aqui, ela vai indicar aqui 5 fatores que são os mais preponderantes do ponto de vista dos riscos que a companhia sofre. É sempre bom se olhar, e um deles é justamente as ações judiciais e essas extrajudiciais, como é o caso dessas que são colocadas em comissões arbitrais. Saltando agora para a página 259, nós vamos olhar aqui, que são elencados aqueles processos não sigilosos, e você vai ver que ele faz um descritivo dentro dessa tabela aqui para a gente ter bem claro, né, ao que trata. Então você vai encontrar lá quando que ele foi instaurado. Esse aqui no caso é de 1998, e veja aqui, tá vendo aqui o valor envolvido. Tem 3 valores que são apontados, um provável, um possível e um remoto, fica muito distante. Qual é o possível? Nesse caso aqui nós estamos falando de 100 milhões, lá de 1998. Mas o mais provável é que a companhia tenha que desembolsar esses 102. O remoto normalmente é aquilo que é pedido. E você vai ver, aqui tem uma descrição, claro que esse aqui não é sigiloso. Então você vai encontrar aqui os principais fatos que são envolvidos, é bom saber ler, é bom você ler para saber do que trata, para que lá na frente você não tenha nenhum tipo de surpresa com relação ao processo. E agora, sabendo da existência desses processos, a gente pode saltar aqui para a página 324. Então nós temos aqui os processos sigilosos relevantes. E veja que o primeiro processo sigiloso relevante que aparece para nós, ele dá conta de que ele transcorre aqui na Câmara Arbitral. Lembra que eu pedi para você guardar aquela palavrinha lá, CCBC, que é dentro dessa Câmara que está acontecendo esse processo, que é aquele mesmo lá, o de 2015, ele transcorre em sigilo. E veja que o autor é preservado, o réu aqui no caso é a Copel, e nós podemos encontrar aqui os valores que são envolvidos dentro desse processo. E a Copel aqui, ela colocou o mais remoto, que é o que está sendo pedido, por isso que ele fala lá que é quase 3 bilhões dentro do fato relevante, porque esse é o que foi pedido pela companhia. O possível, o que seria aqui o possível? É aquilo que a Copel está dizendo, olha, eu vou nesse caminho aqui, 340 milhões eu aceito dentro desse contexto. Mas como vai haver negociação, chego num provável aqui de 631 milhões, que está mais ou menos de acordo com o valor a ser pago pela Copel, 670 né, milhões, um pouquinho acima. E qual é aqui, como o anterior, né, também a gente reporta os principais fatos que são envolvidos. Veja aqui, arbitragem instaurada, cuja a controvérsia trata dos efeitos financeiros decorrentes de um termo de compromisso firmado entre a Copel e o terceiro, esse que está aqui em sigilo. Então, fizeram um termo de compromisso lá atrás, aparentemente a Copel não cumpriu e deve ter sabido as razões, porque já imaginava, né, que poderia ter perda de causa, e houve um ingresso aí na comissão arbitral para não ter que ir na justiça. Mesmo assim, veja como é demorado. Nós estamos falando de 2015 e agora está chegando com 8 anos, aí, quase 9 de processo. E por fim, veja aqui, o valor provisionado. A companhia provisionou 631 milhões, já tinha um pouquinho mais, depois botou aqueles 439, portanto, como o valor é provisionado, não vai afetar o pagamento de proventos no decorrer do exercício de 2024, segundo a nossa interpretação. Claro, outros fatores aí podem influenciar dentro desse contexto, mas em princípio está tudo certinho, tudo provisionado. E assim a gente verifica a importância não só de olhar as demonstrações financeiras, mas também andar por esse caminho de olhar essa documentação que circundam as demonstrações financeiras, até porque a gente começa a ter bastante informação sobre as companhias e começa a olhar ela por outro ângulo, que não apenas daqueles indicadores que a gente costuma utilizar, né, que são os fundamentalistas. É aquela importância que a gente sempre fala.
cenário lá em cima, depois a gente olha para o projeto e depois a gente olha para os fundamentalistas. Aqui no meio, entre o cenário e o projeto, existem essas questões aí que estão em aberto, e às vezes entre o projeto e os indicadores fundamentalistas também estão, que é o caso específico aí desse que aconteceu com a Copel, sabendo que isso aí vai influenciar lá depois no EBITDA, no lucro líquido, e consequentemente às vezes o mercado pode ficar cestroso, faz com que o preço da ação baixe, e é o que eu vou olhar daqui a pouquinho mais o que aconteceu com a Copel, e aí surgem as oportunidades, justamente porque as pessoas que estão investindo não estão informadas o suficiente. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Eu me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!